Boa noite, meus irmãos. Vamos embora. Meu nome é Edgar Diniz. Hoje, como o nosso irmão falou, nós vamos fazer uma palestra talvez um pouco diferente. Eu acho, às vezes eu sei que no canto assim, aí diz, vocês vão ver hoje um negócio diferente. Aí eu fico assustado porque o pessoal fica pensando que danado ele vai fazer, né? Mas como eu estou com o chapéu aqui, então dá para vocês entenderem que a gente vai fazer alguma coisa ligada à poesia, já que o chapéu associa um pouco a isso, né? Então vamos começar. E quando eu vou fazer as palestras assim, eu não gosto de levar muito, assim, tipo um roteiro. Porque por mais que minha mediunidade não seja muito de ouvir ou de ver, eu sou muito inspirado pelos irmãos espirituais. Então, como eu tenho muitas poesias, eu deixo que os irmãos dêem uma catucadinha em mim assim, diga essa, diga aquela. Então, nós vamos falar as poesias que são necessárias para a noite de hoje. E para iniciar, eu vou dizer uma poesia que na verdade eu nunca recitei num centro, que na verdade é uma música que eu acho muito bonita. Então eu queria que vocês fechassem os olhos e que a gente iniciasse com essa poesia, que é uma música, onde ela diz assim: Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real no meu viver. Entregue suas dores e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pronto. Agora a gente começa, né? Linda demais essa poesia, né? Essa canção é muito linda. Então, na verdade, Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. Cada um de nós tem um sofrimento, né? Por isso que estamos nesse planeta. O que é que devemos fazer nessa caminhada? A gente tem que aprender com as dores, pois estamos aqui no mundo de prova e expiação. O poeta, ele tem, digamos, uma forma de ver a dor diferenciada, vamos dizer assim. É tanto que tem um grande poeta chamado Petrúcio Amorim, que todos vocês conhecem, né? Que foi através de uma dor que ele escreveu uma das poesias mais bonitas do nosso cancioneiro nordestino, né? Quando ele foi cantar lá em Caruaru, que ele é de Caruaru, e disseram que ele não podia cantar lá não, porque ele não era famoso ainda. E ele disse, não, mas eu não quero cantar no palco principal não, pode ser um palco assim da rua. Aí disseram, não, mas não dá não, porque já está completo o São João, né? Ele chegou em casa e escreveu, eu não preciso de você, o mundo é grande e o futuro me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no meu verão, né? Eu não preciso de você. Já fiz de tudo para mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa. O jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra só para te ver sorrir, para mim não chorar. Você foi longe, me machucando provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você para derramar meu mucunzá, né? Então quem é as pessoas para derramar nosso mucunzá? Só nós sabemos o que já passamos, né? Então que seja através desses nãos que vamos receber na caminhada, que a gente possa fazer poesia desses nãos, né? Porque quem são eles para derramar o nosso mucunzá? Não é isso? Então hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual. Nós vamos falar... Eu estava pensando qual o modo da palestra. Já que disseram assim, Edgar, está livre o tema, né? Eu disse, beleza, está livre o tema, vamos falar de poesia.
Mas vamos falar sobre o que na poesia? Qual é o mote da noite de hoje? E eu pensando aqui com os meus botões, eu disse, vamos falar do amor, né? Tem coisa melhor do que isso? Todos nós vamos chegar lá, viu? Uns vão demorar mais, a caminhada é assim, às vezes uns desvia, outra gente quer pegar um atalho, e o atalho não era o caminho certo, mas todos nós vamos chegar lá no caminho do amor. Então, o tema de hoje é o amor. Eu vou falar do amor usando a ferramenta poesia, tá bom? Vocês gostam de poesia? Que coisa boa, viu? Minha poesia é a poesia nordestina, né? É a poesia do homem do sertão. Na literatura de cordel, que veio do cantador de viola, existem vários gêneros para se fazer a poesia. O cantador de viola pode cantar uma poesia numa cestilha, num martelo agalopado. Vocês já escutaram poesia de martelo agalopado? Sabe como é, mais ou menos? Vocês já escutaram e não sabem, né? Por exemplo, quando Zé Ramalho cantou numa luta de gregos e troianos por Helena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau acabava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer esse sentidor, né? Aí o outro cantador diria assim: Virgulino Ferreiro, lampião, bandoleiro das terras nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia senti no coração o feitiço atrativo do amor, a morena da terra do Condor. Dominava uma fera perigosa, mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer sem sentidor, né? Isso na cantoria de viola, isso é um martelo agalopado. Dizem que uma vez um poeta... Vixe, se eu disser o nome do poeta errado, meu amigo Marco está gravando. Então eu vou deixar essa, não lembro o nome do poeta não. Mas disse que o poeta foi numa cantoria de viola e ele perdeu na cantoria para outro poeta no martelo agalopado. Aí ele era baiano, aí ele chegou ele era cearense, ele chegou na praia assim, ficou olhando o mar, ele fez outro gênero da poesia chamado... Vixe Maria, galope à beira do mar. Ele fez o galope à beira do mar, que é um dos gêneros da poesia popular, que o galope da beira do mar se diferencia do martelo agalopado. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma poesia no galope à beira do mar. Aí eu escrevi assim, para os versos que eu falo, eu peço atenção, pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele, o mestre Jesus. Seguindo, eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender para poder ensinar. De Patos eu sou e me chamo Edgar. Carrego também no meu nome o Diniz. Eu canto os meus versos assim, sou feliz. Nos 10 de galope na beira do mar. Eu vim para educar, esse é meu papel. Cumprir a sentença que eu vim para cumprir. Eu sei do caminho que devo seguir. Projeto de vida educando em cordel. O bem ao irmão é o tesouro fiel, e quando eu partir é o que quero levar. No céu, no sorriso, mãe a encontrar, dizer que ela foi o meu anjo, o meu guia, voltar outra vez para fazer poesia, nos 10 de galope na beira do mar. Pronto, esse é o galope na beira do mar, né? Eu acho que o poeta é Zé Pretinho, viu? Se não for, depois me corrijam. Mas isso é outro gênero da poesia. E a poesia de cordel, que veio do repentista, ela tem uma forma maravilhosa, que eu acho, porque ela vem desmistificar ou tirar o estereótipo ou o preconceito também de algumas coisas. Geralmente a gente acha que a poesia só é poesia quando é clássica, né? Então nós temos um pouco isso, porque a gente sempre estudou na escola poesias de Drummond, de Vinícius, de Castro Alves, de Cecília, né? É o que a gente estuda na escola. Eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel, onde eu trabalho com poesia nas escolas e nas unidades prisionais também. Então a gente passou a vida aprendendo isso. E a gente via a poesia popular como se fosse uma poesia de segunda classe, né? Como se não tivesse o mesmo valor. E hoje não, hoje até por conta de Braulio Bessa também, que tem um espaço na TV, né, no horário nobre, então veio mostrar que a poesia popular também tem sua valorização. E o poeta repentista, ele é muito interessante, porque a maioria dos poetas de antigamente, eles eram analfabetos, né? Então eles faziam versos na hora, porque eles eram poetas repentistas, só que eles não sabiam escrever,
E isso é muito interessante, né? Então, para quem não acredita em reencarnação, quando escutar um poeta repentista, você tem que acreditar, porque você vai dizer de onde é que o cara trouxe isso, né? Esse conhecimento. Então, ele já traz essa bagagem em algum canto, né? Veio sem a condição acadêmica, mas tem o conteúdo poético dentro dele, né? Uma vez eu estava vendo ouvi falar de outros poetas. Numa cantoria de viola estava um poeta chamado Sebastião Dias, que é um poeta mais culto, digamos assim, que eu acho que ele foi até prefeito de Itabira. E tinha um poeta, Zé Cardoso, que é quase analfabeto. E na hora da cantoria, da peleja, aí Sebastião Dias chamou Zé Cardoso de analfabeto. Aí Zé Cardoso respondeu na hora para ele, né? Respondeu assim: aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você de 10-0. Bastião, eu vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta eu sou porque Deus quis. Ser doutor eu não sou porque não quero, né? Isso é grande demais, né? O cara dizer um verso desse na hora. Aí eu disse, rapaz, o cara não teve uma escolaridade de dizer um verso desse na hora. Aí eu estava um dia desse assistindo um documentário sobre poetas analfabetos. E tinha um poeta, o nome dele era Leonardo, se não me engano, o senhor já. E ele morava sozinho no sítio, assim. E o repórter começou a andar com ele, assim, pelo sítio. E ele entrou na cozinha da casa dele. Aí ele olhou para o fogão, ele disse assim: eu moro aqui sozinho no rancho da solidão. Não tenho quem faça comida. E eu fico olhando o fogão, vendo as manchas do passado da mesma cor do carvão. Vê mesmo. Vendo as manchas do passado da mesma cor do carvão. Aí ele disse: e quando passa a ilusão, parece que o tempo avoa. A velhice abre ferida no coração da pessoa. Quanto mais a gente pensa, fica pior que a magoa, né? Eu digo, isso é grande demais. Eu acabo de dizer um verso desse na hora, né? Um senhor já que não teve escolaridade. Então é isso. Eu venho dessa vertente da poesia popular nordestina. E essa poesia popular é o que me encanta também como a poesia clássica. Então eu não consigo diferenciar qual é a melhor. Porque do mesmo jeito que eu escuto Vinícius dizer: de tudo ao meu amor serei atento. Vocês sabem essa, né? Soneto de fidelidade, viu? Os maridos nunca disseram para vocês não, foi? De tudo ao meu amor serei atento, de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo. Não, calma aí, né? Vinícius, calma, viu? De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre, que até em face do maior encanto, dele se encanta mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor, hei de espalhar o meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E quando mais tarde me procuro, e quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto duro, né? Vinícius de Moraes fez isso, é lindo demais, soneto de fidelidade, né? Vamos aprender, viu? Mas aí um poeta chamado Zé da Luz, um dia disse para ele assim: poeta, tu não pode escrever poesia de amor não, porque tu é quase analfabeto. Aí Zé da Luz escreveu assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se para o céu nós a subisse, porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e se tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, e a minha faca eu puxasse, e o bucho do céu furasse, da vez que nós dois ficasse, da vez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem, né? Poeta Zé da Luz. Aí quando eu vejo uma poesia dessa de Zé da Luz, e vejo uma poesia dessa de Vinícius de Moraes, eu percebo que as duas falaram sobre a mesma coisa. Falaram sobre amor, falaram sobre partida, né? Falou do amor infinito, independente se a morte chega ou não, né? Então, para mim, a poesia, ela não tem discriminação. Para mim, poesia é poesia. Então, hoje nós vamos falar... Não comecei ainda não, viu? Já são 8h15. Nós vamos até umas 10h15 hoje, com poesia.
Mas aí, para iniciar, vamos iniciar com Deus. A gente não pode começar sem Deus, né? Afinal, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E um grande amigo, Amaro, ele disse o que é Deus de uma forma bem popular, de uma forma bem nordestina, como se fosse o homem do sertão dizendo o que é Deus, sem ser muito científico. E ele disse assim: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas, suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer da cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas, trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único, de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja e nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua 4 faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs num campo lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é 3 seres em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente, por estar em toda parte, Ele é onipresente, e de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Que o dono do mundo é Deus, né? Isso é lindo demais. Então, hoje, nós vamos falar desse amor que Deus nos deixou nesse formato de poesia. E quando eu falo do amor, a gente tem que aprender como é esse amor, né? Vocês fazem evangelho do lar? Quem faz, levanta a mão. Não minta não, viu? Deus está vendo. Muito bom. O evangelho no lar, além dele ser um momento onde a gente está iluminando nossa casa com as palavras de Jesus, ele também é um momento que a gente reflete e que a gente estuda o evangelho de Jesus, não é isso? Então, quando a gente está fazendo o evangelho, é importante que estejamos estudando o que estamos lendo. E o mais importante ainda é que esse estudo nos faça, durante a caminhada do restante da semana, que a gente possa aprender o que a gente estudou. Por exemplo, o evangelho eu faço toda segunda, e no restante da semana, quando eu vou errando, ou quando eu erro também, eu digo: mas rapaz, eu li isso no evangelho, né? Eu estudei isso no evangelho. Então hoje, diante das minhas imperfeições, eu já consigo ver que eu errei. Antigamente eu nem percebia que eu tinha errado. Então, quando a gente vai falar do amor do Cristo, eu não estou falando o amor que nós sentimos, porque às vezes é meio falho, né? E nós temos a impressão que quando a gente fala de amor, é amar minha esposa ou amar meu filho, né? E o amor não é só isso. Não é só meu filho, não é só minha esposa ou os meus familiares. Porque quando a gente fala do amor do Cristo, a gente está falando do amor universal, na verdade, né? Então nós temos que amar todos os seres, porque o Mestre Jesus resumiu os mandamentos em 2, não foi? E um deles era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí, por que nós, diante desse amor que foi deixado pelo Cristo,
porque a gente ainda às vezes não entende bem na caminhada. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu estava vendo um dia desses, um senhor chamado Daniel, acho que foi ontem, passou, foi entrar no banco, discutiu com o guarda, com o segurança foi e atirou no senhor. Um dia desses, outra pessoa, chamada seu Domingues, foi entrar no banco, mesmo banco, e por conta do marca-passo dele, começou a apitar, ele discutiu com o segurança atirou e matou, né? Um dia desse, um músico, Evaldo Rosa, se não me engano, levou 80 tiros dentro de um carro. Então, onde é que está o amor em tudo isso, né? Porque a gente hoje, depois de 2000 anos dos ensinamentos do Cristo, porque a gente ainda hoje acha que precisamos nos armar. Aí a gente pergunta, a gente precisa se armar para quê? Para combater o irmão. Se nós somos espíritas, se nós somos reencarnacionistas, o que é que falta entendermos que o amor é amar a todos? O que é que está faltando a gente entender que o irmão que vai, digamos, fazer um assalto, ou está numa ação dessa, que ele não é o nosso irmão também. Porque quem são nossos irmãos? Somos só nós que estamos aqui na casa espírita? O que é que falta a gente entender? Que aquele irmão que está lá fora pedindo, e porque não teve condições de cuidar da família, e achou melhor roubar para alimentar a família, não é nosso irmão. Então o que é que falta a gente entender? Ou a gente dizer que uma pessoa que nasce numa comunidade, que ainda é julgado pela cor da pele, que não teve uma família estruturada, que não teve um contexto social, que lhe trouxesse oportunidades, como é que a gente ainda julga que ele não venceu na vida porque ele não quis vencer na vida? Então o que é que falta na gente de humanidade para que a gente não perceba as pessoas só pelo que é mostrado e não o contexto que está por trás que a gente ainda não percebeu? Será que é empatia? Um iceberg, ele mostra só a pontinha, o restante está tudo lá no fundo do mar, né? E às vezes a gente olha para a ponta do iceberg e diz, ali é o problema. Mas ali não é o problema. O problema está dentro do fundo do mar. Então quando a gente vê um jovem de 16, 14 anos, cometendo um assalto, e a gente achar que esse jovem está fazendo isso porque não quer ser ninguém na vida, quer ser alguém na vida, é porque a gente não está olhando o restante do que está no fundo do mar, né? E quando a gente percebe nesse formato, é porque está faltando alguma coisa no nosso contexto de humanidade e de amor ao próximo. Não é isso? Então, quando Cristo veio nos ensinar sobre o amor, nas passagens do Cristo, não tem nenhum momento ele dizendo, vamos fazer o seguinte, não vamos cuidar dos leprosos não, nem das prostitutas. Ali só tem ladrão, o que é que danado eu vou fazer ali? Pelo contrário, Jesus veio, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então ele veio para todos. Quando ele veio nos ensinar sobre o amor, ele veio nos ensinar do amor para com todos, né? Uma vez eu estava assistindo uma palestra de Anete Guimarães, e ela falou um exemplo muito interessante sobre a reencarnação. Ela disse assim, em outras palavras, que já faz tempo que eu assisti, ela disse assim, imagine que está você, seu marido e seu filho. Aí tem um acidente de trânsito e um tem que partir. Quem é que você escolheria, se tivesse que escolher, né? Aí todo mundo, né? Marido e o filho, as mulheres já arretadas, né? Eu não queria escolher não, mas vai o marido, né? Aí eles, tudo bem, mas aí eles voltam, reencarnam, e seu marido vem como seu filho, e seu filho como seu marido. Aí eles vão partir de novo. Quem é que você quer que parta primeiro? Meu marido, né? Mas seu marido é seu filho, né? Agora. E seu filho é seu marido. Então ela quis dizer nisso, que na verdade nós somos todos irmãos.
Hoje eu sou pai, amanhã eu sou filho, depois de amanhã eu sou vizinho, depois eu sou outra coisa. Mas todos nós somos de uma família só, que é a família espiritual. E quando a gente diz assim, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, é porque parece que tem coisas que a gente esquece. Mas por que isso? Porque na verdade, nós fomos mal educados na nossa trajetória. Como é que somos mal educados? Porque a gente aprendeu coisas que hoje não necessariamente está certo. Por exemplo, eu sou de Patos, na Paraíba, e sou de uma época em que, se eu apanhasse na escola, chegasse chorando, meu pai dizia, você vai apanhar de novo, porque menino não chora, e menino não apanha. Então, quando a gente cresce nesse formato, aí o que acontece? Hoje, quando eu vou sair aqui de carro, o cara me dá um tranca, o orgulho, né? Eu não posso levar isso para casa. Então eu desço, pego uma arma e vou, né, revidar o tranca de um carro. Como se isso fosse uma postura de ser mais homem, né? Todo esse processo. Então nós aprendemos assim, as mulheres aprenderam que tinha que casar e o marido sustentar e viver em casa, e o marido viajar, trabalhar, né? Tinha alguns que tinham até outras famílias, mas foi construído assim. E nós passamos a vida entendendo que esse era o formato. E hoje, depois de adultos, nós temos dificuldades de entender que não é bem assim. Que homem chora, que a mulher pode ser a provedora do lar, né? Mas só que nós não aprendemos assim. Então, de certa forma, nós temos que fazer, tipo, uma limpeza do que a gente aprendeu e ver as coisas em outros formatos. Aí você pega um filho, eu tenho um filho de 17 anos, e às vezes ele diz algumas coisas para mim assim, que eu digo, de onde foi que esse menino tirou isso, né? Está querendo me ensinar, né? Aí eu faço, fica calado, viu? Aí quando ele sai, eu fico pensando, mas rapaz, tem razão, né? O orgulho para dizer que ele estava certo, né? Tu só tem 17 anos, rapaz, né? Mas é isso, aí a gente vai aprendendo com essas coisas. E hoje, né, diante de tudo que a gente vê, tantas coisas, a gente assiste às vezes alguma coisa na televisão e diz, poxa, isso não é certo. E por que a gente pensa que isso não é certo, né? Então, mas é essas coisas. E quando eu falo essa questão da violência que vivemos hoje, e que a gente pensa ainda que é através das armas que a gente consegue a paz, vê que é antagonismo. Através das armas que vamos ter a paz. Aí nós vemos Gandhi, que lá no início do século XX, libertou a Índia, né, dos domínios ingleses, através da não violência. Sem usar a violência diante de um exército inglês, que já tinha até metralhadora. E ele disse, não, nós não vamos usar as armas, né, nós vamos libertar através da paz. E hoje, em pleno século XXI, a gente ainda acha que é usando arma em casa, ou no carro, ou saindo, que a gente vai conquistar a paz. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, onde é que vocês viram no Evangelho de Jesus, Jesus utilizando algum ato de violência para conduzir os apóstolos? Quando Jesus estava sendo preso, o que foi que Pedro fez? Pegou a espada e cortou a orelha do soldado, né? O que foi que Jesus disse a Pedro? Muito bem, Pedro, agora meta a espada nos outros, né? Jesus não disse isso. Jesus disse, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. É um ciclo vicioso, né? Em nenhum momento das passagens de Jesus, Jesus falou sobre o uso ou a violência, né? Ele sempre falou da paz. E o que é que está faltando na gente, para a gente não entender que é através do amor que a gente vai conseguir isso, né? Aí a gente pode até dizer assim, mas minha opinião, eu acho que deve. Mas isso é a nossa opinião, porque a nossa opinião está formatada através da má educação. Porque isso não é um argumento, é uma opinião, não é isso? Aí a gente diz assim, mas como quebrar esse ciclo vicioso? Se comete o mal, a gente revidar com o mal. A gente tem que revidar através do bem, né? Para que a gente quebre esse ciclo vicioso. Uma vez eu estava fazendo um evento com um grande amigo que também é músico espírita, chamado
Edson Santos, e ele me contou uma história muito engraçada, é feita Ariano Suassuna diz. Ariano Suassuna dizia assim: o que é ruim de passar é bom de contar, né? Isso é interessante, né? Porque quando ele veio fazer as aulas de espetáculo, não era aula show não, viu? Que ele dizia show é para chotar a galinha, né? Era aula espetáculo, que ele tem a raiva das palavras inglesadas, né? E ele dizia que o ruim de passar é bom de contar, porque ele contava as coisas de ruim que ele passou rindo, né? Mas isso é interessante, né? Então eu estava falando com o Edson, e ele disse que uma vez foi fazer cantar umas músicas numa igreja evangélica. E quando ele cantou, ele disse que cantou uma música chamada Vaso Quebrado. Eu não sei como é essa música, se vocês já escutaram, é uma música gospel. E ele disse que quando cantou essa música, ele sentou para escutar as outras atrações. E quando ele estava lá sentado, aí ele disse que por trás da cadeira dele, ele sentiu a pancada. Alguém chutou a cadeira dele. Ele foi lá na frente e voltou. Aí ele disse que ficou assim, né, parado, sem saber o que era. Deu um tempinho de novo, chutaram a cadeira dele. Aí ele disse, foi olhar para ver o que era, né? Ele disse que quando olhou para trás, ele disse que tinha um homem alto. Aí o homem olhou para ele assim, aí levantou a camisa. Aí disse, o que é que eu vim aqui hoje? Aí estava armado, né? Aí ele disse que arregalou os olhos, né? Aí o caba disse para ele, depois que você cantou aquela música, Vaso Quebrado, mudou totalmente meu pensamento do que eu vim fazer hoje aqui. Porque eu vim para fazer uma besteira e depois até me matar. Aí quando a gente diz assim, poxa, nós somos espíritas, nós acreditamos no amor de Jesus, nós acreditamos no Evangelho, e nós acreditamos nas preces que fazemos, nós acreditamos na oração que fazemos, nós acreditamos que através do nosso pensamento, nós podemos mudar ações, nós acreditamos que quando estamos aqui, os irmãos espirituais estão nos alimentando com fluidos de energias positivas. A gente acredita realmente nisso? E por que a gente não acredita que através de uma poesia, através de uma música, através de um abraço, através de uma palavra de conforto, através do Evangelho de Jesus, a gente não pode mudar uma ação que seria o ciclo vicioso de eu vir para me vingar de você, que foi o meu algoz noutra vida. Então, naquele momento, aquela canção modificou ou quebrou o ciclo vicioso de um ato que estava acontecendo há tantas gerações que a gente nem sabe dizer, né? Então, meus irmãos, são essas coisas que aos poucos a gente tem que entender. Tem um poeta de Campina Grande chamado Zé Laurentino, que ele escreveu uma poesia que eu gosto muito, chamada Esmola para São José. E essa poesia fala de mudança de comportamento. E ela diz assim: tem certas coisas, seu moço, que de bom gosto não faço. É dar esmola a quem pede com o santo embaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte do pecado ou por minha pouca fé, todo dia lá em casa chega um velho andando a pé, por sinal muito feliz, chega em minha porta e diz: esmola para São José. E o diabo da mulher, que é muito da alcoviteira, nunca viu uma mulher que não seja rezadeira, adquirir um tanto ou quanto, corre e vai dar para o santo, para o velho fazer a feira. Às vezes logo cedinho, quando vou tomar meu café, quando dou fé eu grito: esmola para São José. Isso foi me enchendo o saco, cada dia enchendo mais. Um dia me acordei com a braguilha para trás, sentei num cepo de pau, tomei uma de repé. Quando dei fé eu grito: esmola para São José. E para dar esmola a mulher se remexeu e disse: não vá, pois quem vai hoje sou eu. Quando cheguei lá na porta, o velho teve um espanto. Eu disse: vá trabalhar que eu não dou esmola a santo. Troca o santo por uma enxada, deixe de ser preguiçoso. Santo não quer esmola, deixe de ser presunçoso. O velho me olhou e disse: que São José te perdoe, se Deus tiver ouvido, que Ele te abençoe. E que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se o senhor precisar aqui desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu te ensino o caminho. Fica no sítio Cauã, onde já morou meu pai. À direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se o senhor passar por lá com precisão, de fome o senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se fosse uma formiga sobre os pés do elefante. Estava com as pernas tremendo, digo, não faço segredo, que o velho me deu uma pisa sem me tocar com um dedo. E eu, com tanta ignorância, ele tanta mansidão, me fez provar muito caro minha falta de educação.
Então naquele momento eu gritei para Salomé, mandei trazer para o velhinho uma xícara de café, e contando a grana minha, só R$ 20 eu tinha. Dei tudinho a São José, né? Isso é bonito demais, isso é mudança de comportamento, né? Deu uma chamada tapa sem mão, né? E isso que a gente deve fazer. Aí diante disso eu fiz uma poesia chamada Gentileza Gera Gentileza, que eu costumo dizer que isso é o manual, viu? Eu trouxe o material, cordéis, CDs, depois pega esse cordel de gentileza, viu? Para a gente ler todo dia. E eu digo assim, existe uma teoria na ciência, religião, que somos parte de um todo, de uma grande nação, e um ato de bondade é parte dessa ação. Então preste atenção, pois eu digo com certeza, acorde, diga bom dia, e viva com mais leveza, pois gentileza só gera mais atos de gentileza. Respeite a natureza, pois a vida é tão sutil, pratique a caridade e não seja tão hostil, plantando o grão do respeito, para nascer um ser gentil. Não seja um imbecil agindo com covardia, atos de brutalidade, risque do seu dia a dia, pinte um quadro, regue flores e escreva poesia. Viva mais em harmonia e volte a ser criança. O sorriso de menino, essa é nossa herança. Vivendo o amor puro para ter mais esperança. Não pratique a vingança, tente combater o mal, tenha paz na sua vida como meta principal. O amor, essa é a regra, é a lei universal. Ser gentil é tão legal e faz bem ao coração, renova nossa alegria, acende nossa paixão. Gentileza é o exercício para viver em união. Não é muito fácil não, mas precisa exercitar. Tenha pensamentos bons todo dia ao acordar, delete tudo que é ódio e conjuga o verbo amar. Quando menos se notar, vai se mostrar a mudança no ambiente de trabalho e em nossa vizinhança. Quem procura ser gentil, gentileza sempre alcança. Amar é perseverança e a única riqueza. O gentil vê no seu mundo um mundo com mais beleza, pois gentileza só gera mais atos de gentileza, né? É o manual, não é não? Uma aguinha aqui. Obrigado, pessoal. Mas aí, se vocês não estiverem aprendendo o manual, eu vou recitar uma poesia que vocês vão se lembrar dela, viu? Eu acho que na última vez que eu vim para cá, eu recitei também, foi Juvita. E Juvita fala de uma mulher que ela partiu e voltou, na mesma vida, viu? Ela não reencarnou não, ela partiu, só se foi em coma, né? Mas ela voltou, e quando ela voltou, ela não fez o serviço bem feito. Então vocês vão escutar e vai servir de exemplo, vai servir para os homens também, tá? Juvitos, não só para as mulheres. E o poeta Amazã, é de Amazã também, da Paraíba. Amazã disse assim: Juvita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente no dia de carnaval, para o hospital foi levada e depois de internada entrou em coma profundo, ficando um mês apagada, passando uma temporada nas brenhas do outro mundo. Porém, dos sonhos seus, muito contente ficou, pois se encontrou com Deus e o Salvador falou: você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos. E nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos, ó. Coisa boa, né? Juvita, uma mulher feia, dessas que assombra o povo. As pernas cheias de veia, cintura larga de ovo. O narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bentivi. Fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu quanto? 40 anos para frente, né? Chamou um cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar. Testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Ó, fez uma lipoescultura, deu um trato nos cabelos. Ficou com a estatura, o corpo do modelo, o busto siliconado, o bumbum arrebitado, pele fina, reluzente. Recebeu alta final, mas na porta do hospital sofreu um trágico acidente, ó. Um acidente fatal, vejam só que resultado. Na frente do hospital onde tinha se operado. Foi isso que aconteceu, Juvita as botas bateu, foi vela preta e caixão. Mas quando chegou no céu, procurou o Pai Fiel pedindo explicação. A intimidade dela, né? Aí ela disse assim: me responda, Pai amado, me diga por favor. Conversamos mês passado e na conversa o Senhor me garantiu sem segredo que eu não morria tão cedo. Mas no entanto eu morri. E Deus responde seguro: Juvita, desculpe, eu juro que não lhe reconheci. Então, meus irmãos, se gentileza não tocou vocês,
Juvita vai tocar. Então vocês vão lembrar de Juvita quando vocês estiverem fazendo alguma coisa errada, porque todos nós viemos aqui para uma missão. Todos nós escolhemos vir através do que pedimos. Então quando eu chegar lá, eu pedi para ser poeta e professor, vê? Aí eu chegar no mundo espiritual, Papai do Céu vai dizer, mas diga, rapaz, eu nem te reconheci, era para tu viver mais um pouquinho, fazer as tarefas, né? Então cada um de nós tem uma missão e vamos tentar cumprir, esquecer, não fazer do jeito de Juvita, tá? Mas ter Juvita como exemplo da nossa caminhada. Essa poesia é interessante porque ela fala da questão da morte. Eu lembrei agora de uma poesia que eu fiz sobre a morte. E por mais que a gente estude, né, por mais que a gente vivencie essas questões, a morte ela é sempre um enigma, né, parece assim, né? E é muito interessante. Aí uma vez eu fui escrever uma poesia sobre a morte, aí eu comecei a escrever, e escrevendo como eu vejo a morte, né? Aí no final, quando eu terminei assim, aí veio uma vozinha interior, e disse assim, poeta, defende a morte. Aí o restante é como se fosse eu falando, como se fosse a morte me respondendo, né? Aí eu digo assim sobre a morte, eu digo, és o véu que encobre o dia, és o contrário da sorte. Não respeitas nenhum tempo, busca o fraco e o mais forte, te chamam de tantos nomes, onde um deles é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Por que leva os mais crentes? Por que busca os ateus? És um anjo da maldade? És um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vive, se tu não ceifas, por que leva da gente? E teu pai não vê teus atos, se não vê um demente? Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia, porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo em verso, ainda inspira a poesia. Te peço antes de vir me levar contra a vontade, me diga, não me escondas, fale com sinceridade, porque molha tantas faces com as lágrimas da saudade. Aí a morte me responde, não sou mal como tu pensas, desconhece a minha essência, nas leis que regem teu mundo faz parte da ciência, no dicionário de Deus o meu nome é providência, eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo, carretel do universo onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, da culpa que não mereço. Por que dizes que sou o fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé no Pai maior, por que crias esse mito, dizendo que meu silêncio ecoa como um grito? Entendas que nada acaba, tudo é transformação, que o que finda nesse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprendas com a natureza onde tudo é harmonia, quando levo a bela noite, de manhã trago o dia, pois quando acaba um verso é que nasce a poesia, né? Isso é a morte, tá? Pois quando acaba um verso é que nasce a poesia, né? Às vezes eu escrevo algumas coisas, aí como eu disse a vocês, eu não escuto nem vejo nada, né? Aí Papai do Céu é tão bom que ele disse, vou mandar a inspiração para esse cabra, porque ele vai pensar que é dele, né? Mas é a gente que está mandando. Aí quando eu escrevo algumas coisas, por exemplo, o fim dessa poesia, eu digo, mas rapaz, né, eu escrevi um negócio meio bonito, né? Pois quando acaba um verso é que nasce a poesia, né? Isso é uma verdade. Continuando nessa questão que a gente estava falando, sobre o amor, tá tudo certo aí? Tá? Tá certo. Continuando sobre essa questão do amor, nessa nossa caminhada, existe algo que é importantíssimo para que a gente chegue mais ligeirinho, feito Matuto disse, para essa questão do amor. É o perdão. Todos vocês já perdoaram? Que coisa maravilhosa, ó. Quem não responder é porque perdoou, foi? Tá evoluída a casa, viu, mestre? Mas o perdão, ele é muito interessante. A gente, quando diz assim, o perdão das ofensas, né? A gente pensa assim, poxa, como é que eu perdoo, né? E quando a gente vê essa frase, é justamente aquilo que eu falei de Ariano Suassuna. É uma coisa, porque deletar, apagar, não tem como apagar, né? Mas tem como aquilo não ser mais uma ofensa para nós, porque nós conseguimos superar aquilo. Então esquecer eu não esqueço, mas eu já consegui superar. Eu faço um trabalho, como eu falei no início, eu faço um trabalho de poesia em vários locais, né? Eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel. E na verdade esse projeto é meu projeto de vida também. Então eu vivo da poesia, coisa maravilhosa, né? Eu vivo da poesia.
Então eu faço esse trabalho em escolas. Eu tenho esse livro aqui, chamado Educando em Cordel, que é um livro onde eu ensino nas escolas a poesia de cordel. Mas também faço esse trabalho nas unidades prisionais. E depois que eu entrei nas unidades prisionais para fazer esse trabalho, foi que eu cresci 50 anos a mais de aprendizado. Porque eu quebrei vários preconceitos e estereótipos, principalmente de julgamento. E uma das coisas que eu aprendi, estou aprendendo muito, é sobre o perdão. Porque cada dia eu vejo coisas que faz com que eu entenda mais sobre essas questões. Hoje mesmo, eu estava na PAI, que fica lá em Itamaracá. E meus irmãos, vocês não têm noção o que é a unidade da PAI. Quando a gente entra para ir para a escola, a gente entra no meio de todo mundo, né? E se você tiver uma análise mais reflexiva ou subjetiva sobre o que está ali invisível ou visível, mas que ninguém vê, porque às vezes está visível, mas ninguém vê, né? Você consegue entender quando eu falo o que é ser humano. Porque se você vive ali, você passa no corredor e você não consegue perceber o que está acontecendo, é porque está faltando alguma coisa no evangelho do lado da sua casa, né? Pessoas que, não estou julgando o motivo que levou eles para lá, mas de um sistema que não dá condições de reeducar um cidadão. A maioria negros, a maioria de comunidade, a maioria sem escolaridade, a maioria pobre, né? Então, como é que a gente pode julgar as oportunidades, né? Então, quando eu vou fazer esses trabalhos, não tem como eu não me comover, não tem como eu não olhar a sociedade excludente, né? E nós que vivemos numa condição diferenciada e a gente não perceber que tem pessoas que estão necessitando de alguma coisa. Então eu faço esse trabalho nas unidades. Uma vez eu fui fazer um trabalho no Barreto Campelo, que também é em Itamaracá, e eu conheci a diretora da escola, porque só tem duas coisas que salva na unidade prisional, viu? Uma é a educação. A educação tão valorizada hoje em dia, né? Não é não? Nas unidades prisionais a escola é valorizada. E é uma coisa que salva o cidadão. Porque quando o cidadão está na escola, ele começa a aprender e ele começa a perceber algumas coisas que ele não percebia ainda. E outra coisa que salva é a religião. Os evangélicos que estão lá, nós espíritas não estamos. A igreja católica às vezes está em oficinas, em algumas coisas sim. Mas nós espíritas não estamos. É interessante isso, né? Devemos também rever um pouco sobre isso. E essas duas coisas salvam muito. Uma vez eu assisti um documentário chamado Humanos, que tinha um homem americano, que ele... Vocês já assistiram esse documentário, Humanos? Ele tem vários capítulos. E um dos primeiros capítulos era um homem americano, onde ele disse que ele apanhava do pai dele, e toda vez que o pai dele batia nele, dizia assim: eu estou batendo em você porque eu te amo. Então ele aprendeu, cresceu, achando que o amor estava ligado à violência. Quando ele cresceu, ele matou a mulher e a filha dela. E todas as semanas, ia uma senhora no presídio visitar ele, que pegou prisão perpétua, e levava alimentos, ficava conversando com ele. E ele disse que foi lá no presídio que ele descobriu que realmente era um amor através dessa senhora. E essa senhora era mãe e avó da mulher e da criança que ele matou, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é grande demais. Quando eu vi essa história, eu disse: poxa, que coisa maravilhosa. Aí quando eu fui trabalhar lá na Barreto Campelo, aí eu conheci a diretora da escola, e a gente, quando termina as oficinas lá com eles, a gente pede para que eles recitem as poesias que eles fizeram. Poesias maravilhosas, sai falando do cotidiano, do que levou eles para lá, da mudança que eles querem de vida. E você percebeu uma pessoa que diz assim: eu entrei por conta disso, mas eu quero sair daqui, eu quero ser um escritor, eu quero te encontrar numa academia de letras ou num sarau de poesia, quero escrever um livro. Para mim isso é maravilhoso. E quando a gente terminou, aí a diretora ela disse: Edgar, eu posso falar uma coisa? Pode.
ela disse: eu vou contar um pouco da minha história. Eu morava com minha irmã e minha sobrinha. Eu saí para comprar um negócio e entrou um ladrão lá em casa e pegou uma faca, foi brigar com minha irmã e terminou esfaqueando minha sobrinha. E minha sobrinha desencarnou. Com o tempo eu fui trabalhar na Barreto Campelo. E quem chega lá na Barreto Campelo? Um dia, o rapaz, né, que fez isso. Ela já tinha visto a foto e tal. Ela disse, quando viu o rapaz, ela disse que teve tanta raiva que ela estava chovendo, ela estava com guarda-chuva, que deu vontade de furar o rapaz com guarda-chuva. Mas ela disse que não fez nada. E ele ficou lá. E todas as vezes, quando ela estava dando aula lá, ele ficava nas grades olhando para ela. E alguns presos diziam, quando soube da história, dizia para ela: quer que a gente faça alguma coisa? Eu não faço não, mas tem alguém que faça. Ela dizia: não, não quero não. Eu quero que ele cumpra aqui o que ele fez. E ele ficava sempre olhando para ela, achando que ela ia fazer alguma coisa com ele. Uma vez ele adoeceu e foi para a enfermaria, e a irmã dela também foi trabalhar no Barreto Campelo. A irmã que o cara, né, matou a filha dela. E ela foi trabalhar lá, ela trabalhava na cozinha, então ela fazia todas as alimentações de lá. E o rapaz adoeceu, foi para a enfermaria, e alguém levava sopa para ele. Quem era que levava sopa? Quem levava sopa era a irmã dela, para o rapaz que matou a filha, né? A gente vê isso distante, lá nos Estados Unidos, né? Mas isso acontece do nosso lado. Pessoas que perdoam. E essas coisas que acontecem, na verdade, são para nos ensinar através do exemplo, né? Então, sempre tem no nosso convívio pessoas que já passaram por situações, conseguiram perdoar, estão amando num formato diferente, estão trabalhando num formato diferente. E às vezes a gente não consegue viver ou vivenciar o que o bem está fazendo na humanidade. Por quê? Porque a gente só recebe influências, reportagens negativas. E a gente não consegue enxergar o bem, né? Recentemente eu fiz um trabalho com Fernanda Pessoa, não sei se vocês conhecem, que tem um curso de redação. E eu levei Fernanda para a unidade prisional. Eu costumo dizer, mas rapaz, eu acabo de tirar a Fernanda Pessoa dos trabalhos dela para a unidade prisional. E ela me disse uma coisa muito engraçada, assim, que ela disse que sempre tinha vontade de ir para a África fazer um trabalho. E quando ela foi para a unidade prisional, ela disse: eu percebi que aqui é minha África. E às vezes a gente quer ir muito distante fazer um trabalho onde o trabalho está do nosso lado, na nossa casa, nosso filho, nosso marido, nossa esposa, né? Então o que é que acontece? Às vezes a gente olha muito, poxa, Edgar faz um trabalho com poesia, mas é Edgar que tem que fazer esse trabalho, né? O seu trabalho é outro, o seu trabalho é na casa espírita, é na sua família. Cada um tem sua África para resolver. A gente precisa sim se espelhar no outro, pelo bem, pela ação, mas cada um tem seu trabalho, né? E foi na unidade prisional que eu fiz uma poesia chamada Perdão, onde eu digo: perdão não é esquecimento das ofensas cometidas, é sarar o luto do peito e tratando as feridas para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas. Perdão não é abraçar nem beijar o ofensor, é se apegar com Cristo e curando a sua dor, para depois de enfim curado abraçar o ofensor. Perdão não é apagar o algoz de sua vida, ou levá-lo para casa dando para ele guarida, mas quem sabe orar por ele até o dia da partida. Perdão é observar os pensamentos do dia, e se tiver negativo, muda toda a sintonia, para que no céu cinzento surja um sol de harmonia. Perdão é olhar a seca e não ver somente dor, se lembrar dos campos verdes que ali já teve cor, pois que no quadro de Deus só tem tinta de amor. Perdão é olhar para trás, ver o que te machucou, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um abraço, em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos, correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar, simples assim, meu irmão.
Foi o que Jesus mostrou lá na crucificação, que apesar dos nossos atos, dele tivemos o perdão. Então, o perdão é só isso ou é tudo isso? Que a gente possa, aos pouquinhos, entender o que é o perdão, entender o que é o amor, para que a gente possa caminhar. Como eu disse no início, vamos fazer o evangelho do lar, mas vamos entender o que é que estamos falando, o que é que estamos lendo. Porque para se alcançar o amor de cada um, não temos como nós ensinar temos, mas não temos como a gente procurar a palavra certa. Não tenho como eu fazer você entender, fazer o seu amor, né? Eu posso mostrar, eu posso através dos meus exemplos também mostrar, mas o amor é de cada um. O Espiritismo, ele tem uma coisa que eu acho maravilhosa. O Espiritismo é o exercício de cada um. Eu que tenho que encontrar meu amor, não é isso? Eu que tenho que encontrar o perdão. Então, através disso, que eu queria encerrar com um bocado de poesia ainda. Mas já que nós, semana passada, domingo passado foi o Dia das Mães, eu queria encerrar com uma poesia que eu fiz para minha mãe. Que minha mãe foi, como eu disse na poesia do início, foi meu anjo, meu guia. E foi a pessoa que me ensinou o amor, sem nunca ter me dito como era o caminho. Mas ela sempre me mostrou através dos exemplos. E eu escrevi para ela assim: manhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras e de verdade. Calma aí. Sou poeta, né, pessoal? Ah, rapaz, esqueci de umas coisas, ó. Isso aqui foi para eu lembrar as coisas. Eu sei do tempo, viu, pessoal? Esse aqui é uma boneca do livro, mas é um livro das unidades prisionais, Nas Asas da Liberdade, que vamos lançar agora no final de maio. Então, esse aqui é só uma bonequinha. Tem todos os poemas de todos os poetas de todas as unidades prisionais. Então, se tiver algum empresário aí, viu, que quiser ajudar o poeta, pode entrar em contato depois, porque isso aqui é um de vários que vão sair. Então, eu quero descobrir vários escritores nas unidades prisionais. Então, isso aqui é só a bonecazinha, tá para sair, tá? Era isso, foi por isso que eu fiquei emocionado, viu? Porque eu esqueci disso aqui. Então, vamos lá. Vou começar, viu? Manhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras e de verdade. Quando você foi embora, partiu na mesma hora. Um pedacinho de mim, bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo. Trago rosas lá do mato e te encho de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar, vou grudar no teu cangote. E quando você me chamar, do seu lado eu vou estar, antes que a senhora note. Declare minha mãezinha, não vou malhar perrear. Tomar banho no riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho, juro que não faço mais não. E quando contigo andar, prometo não vou soltar mais nunca de tua mão. Se você adoecer, te prepara um remedinho. Lava os pratos do almoço, de manhã corta o capim. Dou comida para a galinha quando for de tardezinha. Se a senhora melhorar, bota o rádio lá no quarto e cala os bichos do mato, moda a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando o dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza. Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito painho que um dia nos deixou, numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, assentada na cozinha, desbuiando o feijão, e quando em casa eu chegar, do trabalho eu vou te dar um cheiro no coração. Manhã não quero mais morar com minha madrinha, não tenho onde dormir, eu quero a minha caminha, suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha. Quando o meu lençol cair, não quero nem me bulir, deixe que a senhora apanha. Pede para papai do céu para a senhora voltar, se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso, se quiser eu improviso uma frase bem bonitinha e vou para o céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar manhã. Então, meus irmãos, fique com Deus. Obrigado. Essa poesia tem várias coisas, mas ela tem uma essência. A essência é a criança que existe em cada um de nós. Que a gente não perca essa criança que existe em cada um de nós, porque a criança é amor, não é isso? Então fique com Deus, meus irmãos. Meu Instagram é Poeta Edgar.
E meu site é poetaedgar.com.br. Eu fiz uma animação, um amigo que faz animação, ele fez uma animação dessa poesia, Se Você Voltar Amanhã, e lá no Instagram tem partes, né, por conta do tempo, mas no meu site tem ela completa. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso até mandar pelo WhatsApp, ficou a coisa mais maravilhosa do mundo, que é feitilogravura, e eu gostei demais, mandei no Dia das Mães. Então, meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela noite de hoje, uma noite iluminada. E se eu me emocionei, é porque, se vocês se emocionaram, isso é muito bom, porque se meu trabalho, esse trabalho que eu faço de poesia, se ele não fizer vocês rirem, como Juvita, e não fizerem vocês se emocionar como Mainha, mas principalmente, se ele não trouxer, através de tudo que eu disse hoje, um verso que possa modificar vocês no contexto de ser mais humano, é porque o trabalho não está sendo bem feito. Aí eu vou ter que partir feito Juvita, né? Mas enquanto vocês se emocionarem, e enquanto eu do meu lado ainda me emociono, é porque o trabalho está sendo bem feito, e porque Papai do Céu está nos ajudando para que continue. Então, grato pelos olhinhos brilhando, porque isso nos inspira, tá bom? Fique com Deus.